Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Desejo que nesta noite o Espírito Santo de Deus fale com você, comigo, com todos aqueles que vão nos ouvir posteriormente e que a boa mão do Senhor nos conduza à vida eterna, como Ele tem feito até aqui. Aliás, a vida eterna é a nossa grande alegria, irmãos. A vida eterna deve ser sempre a nossa motivação diária para enfrentarmos os momentos difíceis. A palavra de Deus nos ensina não apenas que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, mas ela também nos ensina a orarmos sempre, a jejuarmos, a plantarmos a palavra do Senhor em nós e no coração do próximo. A palavra de Deus diz que aquilo que o homem semear, isso ceifará. Portanto, é meu desejo nesta noite que o Espírito Santo de Deus te alegre a alma, te engrandeça o coração, te fortaleça, te motive para ter uma vida de piedade, em comunhão, em oração, em santificação, todos os dias, quando tudo vai bem e quando as coisas não vão tão bem como no presente momento. A palavra de Deus nos diz em 1 Timóteo capítulo 2, o seguinte: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de quem? De todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo verdade, não minto. Mestre entre os gentios na fé e na verdade. A palavra de Deus está sempre nos chamando, irmãos, a uma vida de intimidade com o Senhor, de comunhão com o Senhor, para enfrentarmos todos os momentos da vida. Nós estamos passando por um momento delicado, e eu gosto muito da ideia de que o homem de Deus e a mulher de Deus, eles também sentem o presente século. Eles estão ligados no presente século. A palavra de Deus nos ensina a não nos conformarmos com o presente século. Para isso, irmãos, precisamos de poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Foi a minha oração hoje. Senhor, me batiza com poder, me batiza com autoridade, para que eu possa saber aconselhar, pregar, exortar e também expulsar demônios. A palavra que nós vamos ouvir hoje me falou muito ao coração, até porque é a história de um homem que teve medo. E esse homem, tendo medo, eu preguei isso há muitos anos atrás, ele pôs-se a buscar o Senhor. Mas eu vou deixar isso com a nossa pregadora hoje, falar com você por meio da palavra do Senhor. Abra o seu coração. Quero te convidar a orar pela nossa cidade de Anápolis. A palavra de Deus diz: buscai a paz da cidade. E eu acrescento: vamos buscar a saúde da cidade, porque na paz da cidade, na saúde da cidade, teremos paz e teremos saúde. Portanto, ouça essa palavra e eu faço um apelo em nome de Jesus. Vamos orar pelo nosso prefeito, pelos nossos vereadores, pelo nosso governador, pelos nossos deputados estaduais, pelo nosso presidente, pelos nossos deputados federais, senadores, STF. Os irmãos sabem da controvérsia, da luta que há entre o presidente e o STF. Vamos clamar pelos nossos médicos, pelas nossas enfermeiras, pelos nossos hospitais. Meus irmãos, nós estamos passando um momento ímpar. Se esse não é o momento de orar e jejuar, eu não sei qual momento da história nós tivemos. Vamos orar, vamos buscar o Senhor. Então quero deixar com você essa palavra, quero deixar para você esse apelo para você orar, pelos irmãos da igreja, por todos aqueles que você conhece que estão carecidos de uma oração. Por favor, clamem pelo maestro Rogério. Eu quero pedir oração pela uma tia que eu tenho em Minas. Quero pedir pelo Felipe, filho da nossa irmã Kênia. Quero clamar
pela a vida das igrejas em Anápolis. Por favor, vamos orar. Ouça essa palavra, adore a Deus com esse louvor e que ao ouvir esta palavra você possa dobrar o seu joelho na sua casa e interceder 5 minutos pela nossa cidade, pelo nosso estado e pelo nosso país e pela igreja do Senhor Jesus. Vamos ter uma breve oração? Pai, eu quero em nome de Jesus te agradecer pela tua palavra, quero te louvar por esse momento de adoração, quero te louvar pelo momento da mensagem que nós vamos ouvir e que cada um de nós, ó Deus, possamos dobrar os nossos joelhos em arrependimento dos nossos pecados, em confissão do teu senhorio, em aceitação da tua vontade, mas também intercessão por aqueles que se acham investidos de autoridade e por aqueles que estão enfermos. É a minha oração, o meu clamor pelo teu povo e pelas autoridades desta nação. É o que eu te peço, ainda orando pelo pastor Ismael, põe a tua mão na vida dele, por amor do teu nome. Quero orar pela mãe do Balu, põe a mão no coração dela, na vida dela, enfim, por todos aqueles que estão necessitados de um milagre. Fale conosco e receba a nossa adoração, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Olá, minhas queridas, quanto tempo? Quanto tempo, mas estamos juntas em oração. Sei que a igreja jamais irá recuar ao seu chamado, à sua missão, ao seu ministério. E nós estamos aqui como igreja do Senhor para intercedermos pela atual situação que nós estamos vivendo. Situação de pânico, de medo, de incertezas, de insegurança, mas o nosso coração continua firme e confiante no Senhor. Eu queria compartilhar com vocês um trecho da palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, que narra a história do rei Josafá. Josafá estava ali no seu palácio, quando de repente vieram os seus servos e falaram: Josafá, grande multidão vem contra nós. E a palavra do Senhor nos diz, capítulo 20, versículo 3. Então Josafá teve medo. Oh, amadas, esse medo é um sentimento que está aqui, ó, dentro do coração de todo ser humano. Então, apesar do medo estar aqui dentro do nosso íntimo, intrinsecamente aqui, ó, dentro de nós não vamos nos deixar dominar pelo medo. O salmista Davi, ele falou: "Em me vindo temor, em me vindo medo, hei de confiar em ti." Olha que o nosso irmão Davi foi um homem de guerra, de batalhas, mas ele teve medo. Então nós vamos resistir a esse sentimento, fazer como Josafá fez. Quando ele teve medo, ele tomou uma atitude. O que ele fez? Ele pôs-se a buscar o Senhor. Ele conclamou o seu povo para juntos buscarem o Senhor, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo o poder de Deus. Então ele exaltou o nome do Senhor e falou: "Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não é tu que dominas sobre todos e todos os povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir." Josafá, ele sabia que tinha um Deus em quem ele podia confiar, a quem ele podia gritar por socorro, a quem ele podia clamar. Josafá também abriu a gaveta do seu passado e ele lembrou-se de que esse Deus todo-poderoso, esse Deus que
tem o governo de tudo e está sobre todos. Esse Deus também já havia feito grandes coisas no passado. Então, daí Josafá se sentiu muito mais motivado para colocar o rosto em pó, o rosto em terra, e assim todos os seus, e começaram a invocar o nome do Senhor. Interessante que a palavra nos diz que o Espírito do Senhor foi sensível ao clamor daquele povo. Queridas, vamos entrar nesse tempo de oração, crendo que o Senhor vai estar sensível à nossa voz, Ele vai estar sensível ao nosso clamor, e vamos nos colocar na presença do Senhor, clamando e crendo que Deus pode e que muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos, que é o que nos diz a palavra. Então o Senhor ouviu o clamor, e o Senhor então manifestou-se no meio daquele povo. E o Senhor veio e trouxe uma palavra e falou para eles que nessa guerra eles não tinham que pelejar. Por quê? Porque seria o Senhor quem iria pelejar por eles. E uma coisa assim tão interessante que aconteceu é que ainda eles creram naquela palavra e eles tomaram posse daquela palavra. Daí, antes que acontecesse qualquer coisa, Josafá e todo o povo se prostrou com o rosto em terra, agora para adorar o Senhor, para louvar o Senhor. Eles já louvavam antes de receberem a resposta da sua oração. Daí, na manhã seguinte, eles se levantaram e começaram a louvar o Senhor. E eles iam na frente e eles diziam então, nas palavras deles, eles diziam: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ah, minhas queridas, vamos lembrar dessa verdade todos os dias da nossa vida. Vamos louvar o Senhor porque Ele é bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Enquanto eles louvavam o nome do Senhor. Então, amadas, o que fazer quando nós não temos o que fazer? A olhos humanos, o homem ainda se sente tão incapaz. A ciência ainda está tão limitada diante da monstruosidade e do assolamento que esse pequeno, grande vírus tem feito na humanidade. Mas nós temos um Deus. E quando a Bíblia diz, quando somos fracos, Ele nos faz forte. Quando nós não temos o que fazer, então o Senhor entra com providência na nossa vida. E a palavra do Senhor diz que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Então, assim como Josafá se sentiu ameaçado, se sentiu intimidado, nós também temos nos sentido ameaçadas e intimidadas, mas nós temos um Senhor que é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos crer nessa misericórdia do Senhor. Vamos crer que o Senhor é bom e vamos devotar todo o nosso ser, o nosso coração a Ele nesse tempo de oração. Que Deus nos abençoe, que Ele me abençoe e abençoe a sua vida no nome de Jesus. Amém.